Sejam bem-vindos ao nosso canal Conhecendo Jesus, o Príncipe da Paz. Você, querido ouvinte, querido amigo, querida amiga, irmão em Cristo Jesus. Hoje vamos compartilhar com você o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 35 até o 45. Estaremos fazendo também a leitura deste Evangelho na edição revista e atualizada. E diz assim o texto: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, a mim sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me complete fazê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para todos junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, querido amigo, querido ouvinte, eu quero compartilhar e falar com você sobre esse texto. É que dos 12 discípulos, 2 vão fazer um pedido para Jesus. Mas esse pedido que eles fazem para Jesus, talvez fosse exatamente também o desejo que estava no coração dos outros discípulos, que não tiveram possivelmente coragem de fazer o mesmo pedido. Mas eles, o que me parece, o que me traz assim à vista, é que eles fazem um pedido injusto. Eles fazem um pedido indecente. Eles fazem um pedido preferencial. Eles fazem um pedido que parece egoísta. Mas eles fazem um pedido que parece justiça, que parece agradável, que parece ser da vontade de Jesus. Porque, como é sabido de nós, os conhecedores da palavra, que esses 2 discípulos eram do trio de amizade particular de Jesus, porque era Pedro, Tiago e João. Então eles achavam, talvez nós somos já os mais achegados, os mais próximos, certamente ele pode nos colocar no seu reino, um à sua direita, um à sua esquerda. Veja que eles se colocam numa posição até de superioridade em relação ao amigo mais chegado, que era Pedro, deles. E eles aqui, Tiago e João, esse João é o mesmo que vai escrever o Evangelho. Esse João é o mesmo que vai escrever as cartas universais. Esse João é o mesmo que vai ficar exilado na ilha de Patmos.
Então nós vemos aí um parecer, um perfil de um João antes do Pentecoste, e depois nós podemos observar um João depois do Pentecoste. Mas esse não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo é falar sobre esse pedido. Que eles se colocam diante de Jesus para fazer, e eles estão assim desejosos de ser agradados. Eles estão fazendo um pedido, eles querem ser atendidos. E esse pedido parece que eles estão com cuidado valioso de si mesmo, o amor um pelos outros, o amor de irmãos um pelo outro. Você vê que eles não exigem, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Não, você senta à esquerda, eu sento à direita. Não. Eles fazem um pedido e estão de comum acordo. Não importa se vai ser de esquerda ou direita. O importante é sentar-se do lado do mestre. O importante é dominar junto com o mestre. O importante é reinar junto com o mestre. Isso é verdade, não é? Isso é valioso, sim. Mas essa não é a maneira de Jesus. Porque ele vai dizer para esses homens: vocês não sabem o que estão pedindo, no versículo 38. Vocês não sabem o que esse pedido de vocês acarreta ou compromete, ou a quem pertence. E então Jesus vai dizer que eles, o sentar à direita ou à esquerda dele, já está reservado pelo Pai, numa outra tradução. Numa outra versão, Jesus vai dizer que esse lugar de sentar à sua direita e à sua esquerda está na economia divina do seu Pai. Ele já escolheu, ele já preparou, ele já separou. Então ele não poderia infligir essa ordenança precípua do seu Pai. Então eles dizem, mas Jesus os questiona com uma outra coisa. E diz assim: será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E então nós vemos aí que, e eles dizem podemos, sem entender direito o que eles estão falando, mas eles declaram que podem. Eles declaram fidelidade, eles declaram justiça, eles declaram lealdade. E Jesus vai dizer, sim, é verdade, vocês vão se sentar, vocês vão beber o cálice que eu bebo, vocês vão receber o batismo com que eu sou batizado. E qual era o batismo de Jesus e qual era o cálice que Jesus estava bebendo? O batismo que Jesus recebeu era o batismo de fogo, um batismo de juízo, um batismo de purificação, um batismo de sacrifício, um batismo de renúncia. O cálice era a mesma coisa. Por isso, quando ele instituciona a ceia, ele diz, comam do pão, que é o meu corpo, e bebam do cálice, que é o meu vinho, que é o meu sangue. Porque ele está falando que as duas coisas significam, simbolizam o mesmo parecer. Ou seja, significa renúncia, significa entrega, significa sacrifício, significa holocausto. Por isso, quando João o vê, ele já o profetiza, ele já anuncia a obra, o ministério de Cristo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso, Jesus fala para eles, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não sabem o que significa, vocês não entenderam ainda para que eu os chamei vocês, para que eu os elegi. Vocês ainda não entenderam para que eu estou ensinando as coisas a vocês e os milagres, as maravilhas que eu estou fazendo diante de vocês. Vocês ainda não entenderam. E nós vemos às vezes que muitas pessoas estão exatamente como esses discípulos. Estão andando na presença de Jesus, caminhando de Jesus, ouvindo de Jesus, lendo sobre Jesus,
falando com Jesus, mas as suas mentes, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas emoções, muitas delas ainda estão presas, estão embotadas, estão cauterizadas, estão endurecidas. Não conseguem amolecer. Mas assim como a cera diante do fogo ela se derrete, Jesus vai dizer que então assim aconteceria com eles haveriam de derreter diante do fogo. Mas assim também como o barro diante do fogo, ele endurece, esses homens seriam agora não dureza de pensamento, mas dureza de posicionamento, dureza de fidelidade, ou seja, seriam intocáveis, seriam agora com a vinda do Espírito Santo sobre eles, ou seja, o batismo que Jesus já estava sendo batizado, eles seriam diferentes, eles ficariam diferentes. Então Jesus, quando disse para eles que também o lugar que do sentar à direita ou à esquerda já está preparado, Jesus está dizendo para esses homens, para esses discípulos, para os 12, para os 10, para os 2, ele está dizendo o seguinte: olha, no meu reino não tem preferência, no meu reino não tem vaga para o egoísmo, no meu reino não tem vaga para o partido, no meu reino não tem vaga para destaque, no meu reino não tem vaga para soberba, no meu reino não tem vaga para orgulho. No meu reino, vocês precisam entender isso. O meu reino não é como os reinos deste mundo. E aí Jesus vai dizer, no versículo 42, olha, os governadores, as autoridades deste mundo, eles querem sempre a preeminência, o mandar, o controle das coisas, mas no meu reino não são vocês que controlam, é o meu Pai que está no céu. O controle e o governo está na mão deles, não na mão de vocês. Vocês são apenas arautos, administradores, portadores da verdade, portadores das bênçãos, portadores das maravilhas. Mas elas não estão em vocês, elas passam, atravessam, funcionam através de vocês. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus entende que eles queriam os primeiros lugares, eles queriam uma posição de destaque, eles queriam uma posição de mais ilustre, eles queriam uma posição de autoridade, eles queriam a posição de exclusividade, em detrimento dos outros 10. E aí Jesus vai chegar ao âmago, ao ápice da história, do relato, do ensino. Nesse ponto, ele vai dizer: quem quer ser meu discípulo? Então, Jesus já os desafia. Quem quer ser meu discípulo tem que tomar o cálice que eu estou bebendo. Quem quer ser meu discípulo tem que ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. Quem quer ser meu discípulo tem que negar-se a si mesmo. Em outras palavras, tomar a sua cruz e segui-lo. Quem quiser ser meu discípulo tem que servir aos outros. Veja que Jesus diz quem quiser. Ele diz não é obrigado. Você não é coagido. Você não é pressionado. Você é convidado. Você é chamado. E se você quiser, então você pode se submeter, se juntar, se orientar e se colocar na posição de servo, na posição daquele que aprende, naquela posição daquele que exercita.
mas ele diz, se você quiser. E aí ele fecha a conclusão desse ensino dizendo, vejam, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, olha ele remetindo de novo a questão e a ideia do batismo e a questão da ideia do cálice. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aquele que quer beber do cálice, aquele que quer ser batizado com o batismo de Jesus, precisa ter uma vida de obediência, ter uma vida de submissão, ter uma vida de serviço. Não qualquer serviço, não só esse serviço, mas qualquer serviço deve ser feito em amor ao Mestre, em obediência ao Mestre, em submissão ao Mestre, em humildade ao Mestre. Então ele começa a dizer, aí vocês vão entender por que eu chamei vocês. Então, essa é a palavra que Deus colocou para compartilhar com vocês nessa tarde e noite, que o coração de vocês possa estar sendo cheio da graça e da paz do Senhor, e vocês possam cada vez mais se aproximar desse Jesus e conhecê-lo verdadeiramente como aquele que traz paz, como aquele que traz união, como aquele que traz reconciliação com Deus, com Ele e com os homens. Assim, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.